Fala galera, aqui estamos mais uma vez para mais um episódio no Armizar Esgrima Histórica. Hoje nós vamos analisar o grandíssimo, famosíssimo jogo Genshin Impact na perspectiva da Esgrima Histórica. E aqui não é... o jogo é ruim por causa disso. Aqui a gente só vai analisar da perspectiva da Esgrima Histórica. A animação do jogo é ótima, os golpes, etc. No contexto do jogo tá bom, mas vamos analisar a partir da perspectiva da esgrima histórica. O quão corretos os movimentos do jogo estão, o quão possíveis eles seriam, o quão plausíveis eles seriam. Então, fica ligado que nós vamos começar. Solta a vinheta aí, editor. Então, esse jogo aqui, vamos entrar aqui no menu. Ele tem alguns personagens e cada personagem tem um tipo de arma. A lança é um dos tipos de armas desse jogo. Nós temos também a espada, o arco. Deixa eu ver se... Nós temos também o catalisador, que eu não vou analisar muita coisa de catalisador, não faz tanto sentido assim. E o espadão. Essas são as armas que nós temos no jogo do Genshin Impact. Então, vamos começar pela lança. Aqui nós temos uma personagem, cada personagem tem uma animação única, mas vamos analisar aqui só uma personagem qualquer. Aqui eu vou pegar a Rutal e vamos analisar a animação dela com a lança. Então, vamos de novo ver aqui, um pouquinho quase em perfil, um golpe, outro. E aqui nós vemos, enquanto ela dá os golpes, que na seção de golpes dela, né, na sequência, temos uma estocada e vários golpes. Aqui, ó. Golpe, estocada. Golpe, 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 golpe. E aqui com golpe eu quero dizer corte, né? A lança, ela é uma arma especialmente feita para estocar. Vamos botar aqui o Zhongli rapidinho, que ele também usa lança. Estocada, corte, estocada, corte, corte, estocada. Aí, ele tem um pouquinho mais de balanço, mas ainda é muito corte. Eu acho que ele é 3 cortes e 3 estocadas. Enfim, nesse jogo a lança tem muito corte. Muito mais corte do que deveria ter, independente de que tipo de lança é. Porque existiam tipos de lança que você conseguia cortar. Algumas eram tão focadas no estoque que você não conseguia cortar com elas. Elas não tinham um perfil de lâmina que permitia você colocar um fio suficiente para cortar alguém. Outras eram um pouquinho mais meio a meio, mas sempre voltada para estocada. Porque a lança, ela é feita de tal forma que o corte não é um golpe forte quando você está usando uma lança. Porque, é difícil você alinhar o fio da lâmina. Para vocês que não sabem, para você cortar alguma coisa, o fio tem que estar alinhado. Se você tiver com o corte vindo numa direção, mas o fio está um pouco torto, não corta. Então você tem que estar com o fio alinhado na direção do corte. Isso a gente chama de alinhamento de fio na esgrima histórica. Então, se você está cortando com uma lança, você tem muita dificuldade de manter esse alinhamento de fio por causa do tamanho do cabo e também do formato do cabo. Porque o cabo da lança ele é redondo, o cabo da espada ele é um pouquinho mais achatado, que é para você sentir o fio. A lança não funciona desse jeito porque o foco da lança é estocar e não cortar. Outro motivo pelo qual a lança não corta tão bem é porque você tem uma parte muito pequena, considerando todo o cabo, que corta. Então, se você for cortar com a lança e o seu oponente avançar um pouquinho... Aqui eu tenho uma lança. Se o meu oponente for tentar me cortar e eu avançar na direção do golpe, ele vai bater com o cabo em mim, e não com a lâmina. Então, por causa desse tamanho da lança, você tem muita dificuldade de cortar, porque você tem que acertar com uma parte muito específica da lança. Então, você não vai cortar com a lança. Geralmente, o que você vai fazer são o que eles fazem de ataque carregado, né? Você segura aqui o mouse, pum. Nesse caso, do Zhongli, vou mudar pra Rutal, que é mais fácil. Que eles saem cortando, eles saem estocando, quer dizer. Mas eles saem estocando de um jeito que não faz muito sentido na vida real, porque você não simplesmente se joga e sai girando com uma lâmina. Primeiro que ela girando vai penetrar menos na hora de estocar. Porque se você tem um perfil chato, né? Que a ponta da lança ela é achatada, ela não é redonda, né? Ela é uma coisa achatada. Se você tem um perfil chato e sai rodando, você tem que abrir mais espaço depois de penetrar o corpo. Ou seja, vamos supor que você fez um ferimento assim. Aqui o corpo ele vai abrir exatamente no ferimento. Se você quiser rodar, você tem que abrir o ferimento, você tem que abrir ele muito mais. E isso vai tirar poder de penetração, porque a energia que você está gastando
para abrir mais o ferimento, você poderia estar gastando para penetrar mais fundo, o que torna o ferimento mais letal. Então isso não faz sentido, você rodar a sua arma, não faz sentido nenhum. E também sair se jogando desse jeito é outra coisa que não faz sentido, porque você perde o controle. O que você mais busca numa luta é controle. E isso daqui não tem controle nenhum, você só se taca pra frente do jeito mais maluco possível. Sem controle, sem nada, não é uma boa ideia. Vamos ver aqui agora um pouquinho das animações de espada. Muito bom. Essa animação tá perfeita. Um corte, outro corte, sequência de 2 cortes, estocada, corte, corte. Ótimo. Esse primeiro corte perfeito, ele dá um passo com a perna de trás, ele gira a cintura, ele coloca a força do corpo do corte, como vocês podem ver, ó. Não é um corte que ele vai fazer só com o braço, ó. Vamos ver de frente aqui, ó. Ele gira o corpo na direção do corte. Ele faz isso até demais, você não deve girar tanto o corpo assim. Mas ele faz isso. E no segundo golpe, ele gira o corpo de volta. E agora ele gira bem melhor, só que ele estica um pouquinho a outra mão. Não faz sentido também se esticar a outra mão, que você só tá colocando a mão ali pro seu oponente cortar. E aqui ele volta o suficiente, ele fica perfeitamente de frente. No primeiro golpe ele vira muito de lado, mas no segundo ele já fica perfeitamente de frente. E aí esses 2 cortes ele abaixa de um jeito muito estranho, não recomendo. E ele estoca, ótima estocada. A única coisa que ressalva que eu tenho nessa estocada é que ele vai primeiro com o pé e depois com o braço. A ordem certa para você estocar é braço, depois corpo e perna. Porém, não é tão forte, ele não faz isso com tanta evidência. Só se você parar para realmente tentar perceber. Corte de novo, que ele dá um pulinho depois e corta abaixo, abaixando. Não pule durante uma luta de espadas, porque, de novo, você perde o controle do seu corpo. Você, no ar, não tem como se mover, né? Se você pula, seu oponente sabe que você não vai se mover para uma outra direção que ele não espera. Então ele sabe exatamente que você só vai cair agora. Ele pode fazer o que ele quiser, porque você não tem como evitar o que ele vai fazer. Porque você não tem como se mover. E ele abaixa demais, de um jeito estranho. A gente tem até alguns golpes que a gente se abaixa, mas não tanto assim. O joelho dele encosta no chão, ele abaixou demais e fez um golpe baixo. Geralmente se você vai fazer um golpe baixo, você se abaixa sim, mas você se abaixa golpeando na sua altura normal. Em vez de você golpear pra baixo, você só abaixa e golpeia na altura normal. Porque o oponente ele vai contra-atacar com um golpe por cima. E se você tá abaixado e golpeando baixo, o golpe por cima vai te pegar. Então você golpeia aqui, e aí na volta você já defende em cima. Então golpeia aqui e defende em cima, abaixando. Isso é maneiro. Mais uma, vamos terminar aqui. E agora ele só repete. Ótima, muito boa. Espada tá boa, eu gostei da animação. Vamos ver aqui o arco. Vamos ver aqui de lado. Tá, vamos ver de novo, do outro lado. Essas posturas que ela faz com o arco não fazem sentido nenhum. Você atira com o arco e faz uma pose de Jojo. Sei lá que desgraça é essa. Aí. Cruzando as pernas, ficando de ladinho. Não sei pra que ela tá fazendo isso, porque isso daí não faz sentido. Se você quiser recuar na hora de atirar com arco, você vai andando pra trás atirando normalmente. Você não fica dando esse espacinho de dança, pose de Jojo. Você não faz isso. E é uma coisa muito curiosa, porque você vê que ela não puxa o arco com o corpo. Ela tá puxando só com o braço aqui, ó. Pum, são umas puxadinhas bem fracas até. Tá aqui. Isso daqui é um arco de verdade. E essa corda é a corda do arco. Como que funciona pra você atirar com arco? Você puxa a corda e tem muita gente que pensa que a corda é um elástico que estica e atira flecha. Não, não é assim que funciona. Aqui é o arco. Como vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Quando eu puxo o arco, a madeira flexiona. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Dá pra ver a madeira dobrando?
Então, o que eu tô fazendo? Eu tô dobrando um pedaço de madeira, ou o que quer que seja o material, metal, enfim, eu tô dobrando. Você precisa de força pra fazer isso. Você não dobra um pedaço de madeira grosso que nem isso aqui. Isso daqui é mais grosso que o meu dedo. Você não dobra um pedaço de madeira grosso de qualquer jeito, você tem que ter força. Você usa principalmente os músculos das costas, você não vai puxar com o bracinho assim e sair atirando. Você não faz isso não funciona. Você tem que colocar a força do corpo pra você conseguir puxar isso, porque isso é duro, isso daqui é uma desgraça. Isso daqui tem 60 libras, você precisa de 60 libras de força pra você conseguir puxar. Isso daí dá uns 27 quilos. Ou seja, você tem que puxar 27 quilos na remada, basicamente. Então, isso daqui é pesado. E os arcos de guerra ingleses, etc., eles eram muito mais pesados do que esse. 120, 130, 140 era a média por aí. Mas eles podiam chegar a 180, até mesmo 200 libras, o que dá uns 90 quilos na remada. 90, 80 quilos. Quase ninguém puxa isso na remada. É um peso desgraçado. E isso é pra tirar uma flecha. Você não vai tirar uma flecha e acabou. Você vai tirar uma, duas, três, quatro, o quê? Quantas repetições? 20? Então você precisa ter muita força pra puxar um arco que vai realmente causar um dano relevante no cenário medieval / fantasioso, porque o seu inimigo vai estar usando algum tipo de armadura, etc. Então você precisa ter força para você causar algum tipo de dano, porque você vai precisar dobrar uma madeira muito grossa para enviar sua flecha. A corda, ela não dobra. Essa corda daqui é corda trançada. Se você fizer uma trança com qualquer coisa, até no seu cabelo, você vai perceber que não dobra, porque coisa trançada não estica. Então, o que dobra é a madeira, você precisa de muita força. Não faz sentido ela puxar o arco. Inclusive, todos os personagens de Genshin Impact que usam arco são tudo muito fininho, muito... Corta isso aí. Inclusive, os personagens de Genshin Impact que usam arco é tudo muito fininho, muito magrinho, quase sem músculo. E não só em Genshin Impact, em muitos outros jogos e filmes, etc. Quando, na verdade, se você quer usar um arco, você precisa ter músculo. Muito mais do que para usar qualquer tipo de espada. Você precisa ter mais músculo para usar arcos. Arcos requerem mais força do que qualquer tipo de espada. Inclusive espadão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pra gente terminar aqui, vamos ver o tiro carregado. Aqui ela tá numa postura muito melhor para atirar com arco. Tá perfeito? Não. O arco tá muito inclinado pro lado, mas pessoas inclinam o arco, não tanto assim, para evitar que a flecha caia em arcos sem coisas muito modernas, que tem uma pecinha lá que segura a flecha. Eu até esqueci o nome disso porque eu não atiro com esse tipo de arco. Então é comum você inclinar um pouco o arco, ela tá inclinando demais, e ela tá balançando demais o arco na mão, que é uma coisa que não se deve fazer, senão o tiro sai todo torto. O arco tá balançando, o tiro sai todo torto. Mas a postura dela tá muito melhor, tá uma boa postura, tudo funcionando direitinho, tá de lado, com as costas alinhadas, etc. E agora vamos tirar aqui, soltar, pô. E é isso. Aqui, o pé dela, ó, como é que ele alinha na hora dela tirar. E na hora da animação isso não acontece. O pé tá todo torto. Agora aqui, pô, alinhou o pé. Ó, ficou na postura certinha. No tiro carregado é perfeito, é assim que você tira com arco, desse jeito. Provavelmente a Morroio, eles sabem disso. E eles fizeram essa animação só pra ficar uma coisa mais estilizada. Mas eu não tô aqui criticando o jogo. Eu tô analisando na perspectiva do realismo. O jogo nos propõe a ser realista. Eu entendo isso. Então não precisa vir aqui nos comentários falar... Ai, mas é um jogo, eles estão fazendo animação. Eu sei. Relaxa, eu sei. Eu só tô comparando a realidade. Eu sei que isso não precisa ser real. Só tô fazendo a comparação. Eu também posso fazer isso. Agora vamos botar um espadão aqui. Quem que usa espadão? Caraca, eu quase não uso ninguém de espadão, hein? Vai de look mesmo. Olha o tamanho da espada do maluco. Ó. São golpes legais, só que são... Eles dão a entender que essa espada é muito, muito pesada. E seu último golpe, então... Putz, parece que a espada pesa uns 30 quilos. Existiam espadas na história desse tamanho? Sim. Elas eram desse jeito? Não. Vamos para algumas diferenças simples. Todos os espadões eles parecem mais ou menos com isso, tem uma outra diferença, mas no geral é isso aí. É uma lâmina bem larga, guarda em cruz, cabo e o pomozinho lá no final. A maior diferença de todas entre essas espadas aqui do jogo e as verdadeiras espadas desse tamanho, que a gente chama de montante,
Você pode chamar de Zweihander, Great Sword, Spadone, etc. São nomes em outras línguas para a mesma arma. Montante, que é o nome de Portugal. Vamos dar o nome. Montante é esse tipo de espada grande. Você tem uma lâmina muito mais estreita. Essa lâmina está muito larga. As lâminas de montantes eram bem mais estreitas. E vocês podem ver que a lâmina é muito mais estreita. Porque se ela fosse larga desse jeito, ia ficar um peso desgraçado. E mesmo assim não seria tão pesado quanto parece aqui no jogo, não. Mas seria bem mais pesado do que com essa lâmina mais estreitinha. E essa lâmina corta bem. O montante, na verdade, é uma arma feita para o corte. Você usa ele muito mais cortando, girando sem parar. Inclusive, esses giros sem parar... alguns giros ele para, mas outros ele faz sem parar. Dessa forma. O ataque carregado... Deixa eu pegar aqui o ataque carregado. Ele parece muito mais com o uso da montante real. Porque é isso, você ataca sem parar. Golpe após golpe, usando o próprio peso da espada para impulsionar o próximo golpe. Então esse tipo de ataque carregado faz muito sentido com o uso da montante. Porque era assim que se usava. Elas pesavam por aí dos 4 quilos... Até aí tá normal. 5 quilos já tá começando a exagerar muito. 6, não, nem fudendo. 7, impossível. Por aí dos 4 quilos. 3 e pouquinho, 4, por aí. Então elas não são nada surreais de pesada. São ok. E elas eram usadas nesse movimento constante pra você cansar menos. Porque não é difícil você dar um golpe com o montante. Você consegue dar um golpe tranquilo. O problema é você dar 1, 2, 3, 4. Você começa a cansar. Porque é pesado. É uma espada pesada. Mesmo tendo 4 quilos por aí, na hora de você ficar usando, é pesado. Então você aproveita os movimentos dela e faz um movimento mais fluido e não para. Sai cortando, corte atrás de corte. Do mesmo jeito que nós vimos no ataque carregado. Então vamos dar uma nota para a realidade de cada uso de armas. Vamos começar pela lança. Muito corte. Pouco estocada, muito giro, né? Não faz muito sentido você ficar girando o corpo e etc. dessa forma. Nota 4, sendo generoso, nota 4 para lança. Vamos agora para a espada. Ótima animação. Ótima. Pouco giro desnecessário, ainda tem os giros desnecessários de corpo, tem umas piruetas que não faz sentido pular e tal. Mas muito melhor do que a lança. Para essa daqui eu vou dar 7. 7, porque tem essas piruetas bizarras, ele tem os giros de corpo que não fazem sentido. Mas, no geral, os cortes estocados estão bem animados. Arco. Isso daqui não faz sentido nenhum. Nenhum. Atirar com arco de lado também não faz sentido, porque você não consegue puxar a corda. Você tá de lado, você tem que puxar a corda. Vai bater no seu tronco. Não é real, você não consegue fisicamente puxar um arco desse jeito. Independente de você ser fraco, forte, homem, mulher, alto, baixo, você pode ser o que você quiser, você não vai conseguir puxar um arco de lado. Pelo menos não até o final. E aí o seu tiro vai sair fraco, vai cair na sua frente a flecha. Mas o tiro carregado tem uma ótima animação. Postura perfeita. Até a largada é bem animada, que ela solta a flecha. E ela solta a flecha como você solta, né? De lado, assim. Você tem muita gente que solta a flecha assim, né? Jogando o braço pra fora, pro lado aqui. Você meio que faz um carinho na bochecha. E olha aqui como ela vai fazer isso. Viu? Ela solta a flecha pra trás. Do jeito que você faz com o arco de verdade. E não pro lado. Isso daqui vai aumentar muito a nota. Só que a animação base vai destruir a nota. Porque a animação do ataque carregado é perfeita. É linda de se ver. A animação do ataque normal é horrenda. Então eu vou dar 5. Que é o meio. Porque uma é 10, a outra é 0. Aí fica no meio 5. Então a animação do arco 5. 4 pra lança, 5 pro arco, 7 pra espada. Vamos pro espadão. Golpes muito pesados. Dão a entender que a espada é muito pesada. E não faz tanto sentido. Não faz sentido, por exemplo, você soltar uma mão e atacar só com a outra se você, sei lá, tá com as duas mãos direitinhas. Ele tá segurando bem. Tá uma lâmina aqui, ó. Uma mão no início, perto da guarda, e a outra mão no final, perto do pomo. É assim que você segura uma espada. Tem muita gente que segura com as duas mãos juntinhas em vez de separar. Não faz sentido. Você separa as mãos o máximo que você conseguir. Dependendo da tradição e da sua interpretação, você não segura no pomo, você não encosta no pomo. Outras interpretações falam pra você segurar no pomo. Isso daí vai variar. Mas enfim, o cabo, uma mão vai no topo e a outra vai próxima ao pomo ou no pomo.
Já essa animação daqui é genial. É assim que você usa. Obviamente ele tá dando pirueta demais, mas tem algumas piruetas também no uso da montante. Isso daqui tá quase perfeito. Pra essa animação do ataque carregado eu daria um 7. Pra outra eu daria um 4. Então vamos fazer um 6. Que aí a gente... 6 não. 5,5? Seria 5,5. Então vamos botar 6. Vamos botar 6 que a gente é bonzinho aqui. Então vamos botar 6. Então a gente vai ficar com lança 4, espadão 6, arco 5 e espada 7. Essas são as notas aqui das animações da MiHoYo do Genshin Impact em questão de realismo. Na verdade vamos botar 5 pro espadão por causa disso daqui. Que eu esqueci que existe isso porque eu não uso personagem de espadão, né? Mas por causa disso daqui vamos botar 5. Puta que pariu. Mas então comenta aqui embaixo se existe algum personagem ou algum movimento, algum que você queira que eu... aqui são as habilidades elementais e os ultimates. Você quer que eu analise especificamente, que talvez, né, dependendo daqui da demanda, eu traga aqui o Genshin Impact de novo com outros personagens. Eu tô aqui analisando esses porque eles pegam mais ou menos ali a média de como eles usam as armas. Não muda tanto, muda um pouquinho a animação aqui e ali, mas no sentido assim mais geral é desse jeito que todos os personagens usam as lâminas. Então se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para apoiar meu trabalho, se inscreve se você gostou do conteúdo, que aí você vai ver mais conteúdos desse tipo aqui no canal. E ativa o sininho também, que aí o YouTube te lembra de sair o vídeo, ó, assiste aí. Deixa aí nos comentários o que eu falei, se você quer algum personagem específico, alguma habilidade específica, que eu posso trazer aqui de volta. Então vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!